Não, isso está perfeitamente previsto. Os contratos das PPPs têm previsto a possibilidade de, em determinado momento, se fazer o resgate. E, portanto, isso está previsto nos contratos. Ou os deputados tomam a decisão de votar favoravelmente, defendendo os interesses dos cidadãos, ou então votam contra, mantêm a situação como está, favorecendo 4 ou 5 grupos económicos que verdadeiramente se têm abastecido, alambuzado desta manjedoura em que transformaram o Orçamento de Estado. E, naturalmente, a avaliação do resgate em cada momento deve ser feita por um valor justo. Não se pretende aqui estar a penalizar nem os privados e muito menos o Estado. O que quer dizer que o valor que nós entendemos que é o valor justo, e que toda a gente entende que é o valor justo, é internacionalmente aceita, é o valor patrimonial que lhe é atribuído pelo Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia, que consolida as estatísticas dos diversos institutos de cada país. Portanto, nessa matéria não haverá aí qualquer problema. A iniciativa legislativa de cidadãos visa extinguir definitivamente os contratos de parceria público-privada das rodoviárias. O que aconteceu, e esperar-se-ia que fosse uma parceria público-privada, é o quê? É um negócio a partir do qual o Estado, não tendo dinheiro para fazer um investimento, recorre a privados que vão fazer o investimento partilhando riscos e partilhando receitas. O que aconteceu é que nestes contratos, nestas 21 parcerias público-privadas rodoviárias, não houve partilha de riscos e muito menos de lucros. De facto, o Estado ficou com todos os prejuízos e os privados ficaram com todos os lucros. Portanto, verdadeiramente, chamar parcerias a isto nem é um eufemismo, é uma falsidade. De qualquer das formas, o que nós estamos a propor nem sequer é o resgate nos termos de contrato. É pura e simplesmente a extinção dos contratos nos termos de uma lei que o Parlamento pode livremente aprovar. Não há nada que em democracia, uma democracia como a nossa, não se possa aprovar no Parlamento. E portanto, a aquisição por parte do Estado de contratos de PPPs, de expropriação de terrenos, ou seja, o que for, está perfeitamente previsto na legislação portuguesa. Este projeto de lei que nós entregamos e que foi naturalmente elaborado por juristas de nomeada, que estão habituados a produzir legislação, é um projeto de lei que cumpre todas as regras formais da elaboração de uma legislação, como é óbvio, e além disso é constitucional, está perfeitamente previsto, pretende que o Parlamento, de uma forma livre e democrática, decida extinguir os contratos. Aliás, outros países já o fizeram. O primeiro país a implementar parcerias público-privadas é o Reino Unido, nomeadamente há uma parceria público-privada que é talvez a primeira de maior dimensão, ainda do tempo do início da Terceira Via, com Tony Blair, que são os caminhos de ferro de Londres. Ao fim de alguns anos verificaram que o negócio não era, digamos, vantajoso para o povo britânico e por isso e simplesmente resgataram a concessão, tiveram um enorme prejuízo à época e os caminhos de ferro de Londres passaram a ser novamente públicos. Por isso, em democracia, nomeadamente numa democracia ocidental, o Parlamento pode sempre decidir tudo o que tem a ver com o património do país, nomeadamente com as PPPs rodoviárias. Isto só foi possível porque as taxas negociadas, em vez de serem da ordem dos 5% ou 6%, o que já seria elevadíssimo, foram da ordem dos 14%, 15%, 16%, 20%. Em 2011, e eu recordo que foi o primeiro ano em que houve a redução de salários na função pública, da ordem dos 700 milhões de euros, pois nesse ano, esse dinheiro, e mais algum, porque foram 800 milhões, foram direitos para as PPPs, para a reposição do equilíbrio financeiro dos contratos. E depois assim se repetiu em 2014 e assim sucessivamente. Portanto, as PPPs são ruinosas. Acresce que as PPPs são ilegais. E são ilegais porquê? São ilegais porque muitos destes contratos têm os anexos relativamente às taxas de pagamento que são confidenciais. Eu repito, confidenciais. Há inclusivamente nestes 21 contratos de PPPs, alguns deles têm mais anexos confidenciais do que anexos conhecidos. O que quer dizer que o Estado assinou contratos em que se compromete a pagar verbas gigantescas que nem sequer são reveladas publicamente, o que tem que se fazer naturalmente, em primeiro lugar porque a lei assim o exige. E além disso, em termos práticos, os anexos nunca poderiam ser confidenciais porque o reflexo ao longo dos anos dos pagamentos tem que saber qual é. O Eurostat atribui como valor patrimonial das parcerias público-privadas rodoviárias em 2017 para Portugal
5,5 mil milhões de euros. É esse um valor que é atribuído pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia, portanto é um valor perfeitamente consolidado e é, no nosso entender e no entender, enfim, de quem trabalha estas matérias, o valor justo de uma indenização a pagar aos concessionários. Porque no momento em que houver que decidir qual é o valor da indenização, nada como recorrer a uma entidade completamente independente, que é o Eurostat, organismo de estatísticas da União Europeia. Em Portugal, a declaração da ilegalidade dos contratos, uma vez que estamos a falar de questões que têm a ver com o Estado, ou diretamente, pode ser feita pelos tribunais administrativos e fiscais. Mas, para além disso, como aqui há seguramente tráfico de influências, prevaricação, corrupção, ou seja, há indícios de crimes conexos com o fenómeno da corrupção, entendida a corrupção como a utilização de um poder delegado para benefício particular, quem assinou estes contratos, quem elaborou estes contratos, quem os fez publicar, quem os assinou, no fundo, os agentes políticos e administrativos responsáveis por estes contratos incorreram seguramente nesta situação de corrupção, em termos gerais, que é a utilização de um poder que lhes foi delegado pelo povo para benefício particular e, portanto, terão incorrido num qualquer crime conexo à corrupção, peculato, tráfico de influências, prevaricação, enfim, cabe agora aos magistrados definir que tipo de acusação vão fazer e é justamente isso que neste momento está a fazer o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é estudar todo este processo e, eventualmente, no final, poderá arquivar, obviamente. Não imagino que isso seja possível, mas é teoricamente possível, mas irá seguramente produzir uma acusação por um ou vários destes crimes, porque os contratos são tão maus, tão calamitosos para o Estado português e para as finanças públicas, que só podem ter sido feitos, elaborados, ou por gente muito incompetente ou corrupta. Portanto, só gente muito incompetente que aceitasse sem qualquer critério as exigências dos privados. Ou então gente que estivesse em conivência, em cumplicidade com os privados, é que permitiria que estes contratos tivessem sido elaborados desta forma, assinados e depois consagrados sob a forma legal. Pois o Estado português assinou contratos em que não só não transmitiu à opinião pública qual era a dimensão do gasto e da oneração que isso representava, como inclusivamente não refletiu isso nos orçamentos de Estado, como estava obrigado, e esta é uma outra ilegalidade, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental. Ou seja, o Estado português, e bem, cada vez que assume responsabilidades financeiras ao longo de anos, tem que, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, fazer refletir nos orçamentos subsequentes qual é a despesa prevista. A isso obriga a Lei de Enquadramento Orçamental. E isto não foi feito nas PPPs, o que, por uma segunda razão, as torna também ilegais. Há uma terceira razão, e que tem a ver com isto. As PPPs, nomeadamente as que foram assinadas nos anos 2008, 2009, 2010, não têm, como deveriam ter, o comparador público. O que é o comparador público? É um mecanismo legal que obriga a que, cada vez que se pensa ou se projeta uma PPP, o Estado faça a comparação entre o modelo de parceria público-privada e o modelo tradicional, os chamados PIDACs, Planos de Investimento da Administração Central. Ora bem, quando isto não é feito, as PPPs são nulas ou ilegais, o que também não aconteceu em muitas delas. Pois, isso é uma questão que todos se colocam. Como é que foi possível o Estado assinar contratos tão dolosos? Bom, isto aconteceu desde o início. Enfim, a primeira PPP da era moderna, antes até de responder à sua questão, da era atual, é a Ponte Vasco da Gama. E a Ponte Vasco da Gama é uma história triste, mas que se conta em 3 minutos. No tempo em que o Dr. Cavaco Silva era Primeiro-Ministro e o Engenheiro Ferreira do Amaral, Ministro das Obras Públicas, o Estado, alegando que não tinha dinheiro para construir uma nova travessia sobre o Tejo, então resolveu fazer uma parceria público-privada. Ora bem, a ponte, a valores atualizados, valerá qualquer coisa na sua construção como 870 e tal milhões de euros. Bom, cerca de 900 milhões. E o Estado não tinha 900 milhões para construir a ponte, que na altura era menos, estou a atualizar o valor. Mas repare, desses 900 milhões, 300 milhões vieram da União Europeia a fundo perdido. Portanto, foram dados para o negócio. Mais 300 milhões foi um financiamento do Banco Europeu de Investimento,
mas cujo avalista era o Project Finance da própria ponte, ou seja, o Estado. Os avalistas do empréstimo não eram os empresários privados, era o próprio projeto que garantia este empréstimo. Além disso, este negócio ainda foi favorecido com as portagens da ponte 25 de Abril, que passaram a ser, digamos, consignadas ao próprio negócio, favorecendo mais uma vez os privados. Então os privados destes 900 milhões entraram com quanto? Com um pouco mais de 200 milhões. O que quer dizer, com menos de 25% do valor do investimento, os privados conseguiram ficar com as portagens da 25 de Abril, as portagens da Ponte Vasco da Gama, a exclusividade das travessias rodoviárias no Tejo para toda uma geração, o que quer dizer que se hoje qualquer grupo económico se propuser fazer uma travessia rodoviária sobre o Tejo, tem que pagar royalties, uma comissão a um consórcio designado por Lusoponte. Ou seja, no fundo, eles com muito pouco conseguiram um negócio milionário. Mas repare, a ponte é inaugurada em março de 1998, nas vésperas de Expo 98. Em 2001, o Tribunal de Contas apresenta um relatório, a ponte apenas funcionava há 3 anos, em que diz que o Estado, relatório do Tribunal de Contas, em que diz que o Estado já tinha beneficiado os privados em cerca de 1.000 milhões de euros. Ou seja, o Estado que não tinha 900 milhões para construir uma ponte, afinal tinha 1.000 milhões para dar aos privados. Bom, e depois foi assim sucessivamente. Quem quiser ter, digamos, entrar um pouco pelo inferno, que é ver os relatórios do Tribunal de Contas sobre a Ponte Vasco da Gama, vai ver que ao longo de anos e anos e anos, o Estado foi gastando mais recursos, pagando muitas das vezes, dando benesses, aumentando a concessão à Ponte Vasco da Gama, quando o negócio da Ponte Vasco da Gama deveria ter custado ao Estado português 0 e acabou por custar muitos milhões. Bom, isto começou muito mal. Mas depois, ao longo dos tempos, foi piorando, nomeadamente na era Sócrates, que é quando acabam por se consolidar este negócio das ex-scut. Portanto, isto começa no governo do Engenheiro Guterres e foi sucessivamente passou o governo de Durão Barroso, de Pedro Santana Lopes, chegou ao governo de Sócrates. Os contratos foram todos consolidados através da legislação de 2010, que é a legislação que confere a tal legislação que é confidencial, que não tem comparador público, que não cumpre a lei de enquadramento orçamental. Todos estes contratos foram assinados e foram consignados através de decretos-leis e portarias de responsabilidade do Governo e dos Parlamentos em funcionamento, em vigor em cada momento, sempre lesando muito o Estado. Agora, como é que isto foi possível? Só foi possível porque os atores que estavam do lado do Estado e que estavam do lado dos privados eram invariavelmente os mesmos. Só para concretizar, o engenheiro Ferreira do Amaral, que referia no caso da Ponte Vasco da Gama, foi o Ministro das Obras Públicas que mandou construir a Ponte Vasco da Gama em regime de PPP. Hoje, no momento em que falamos, o Presidente da Lusoponte, concessionária da Ponte Vasco da Gama, é o mesmo engenheiro Ferreira do Amaral que fez um péssimo negócio para o Estado quando estava no Governo, de que depois veio beneficiar, porque para o privado já é um ótimo negócio, ou seja, ele enquanto Ministro fez um mau negócio, de que usufrui hoje enquanto privado que negociou com quem? Com o Governo, de que ele era próprio titular. Mas isto aconteceu com Ferreira do Amaral, aconteceu depois no Governo de António Guterres com Jorge Coelho, que foi trabalhar, que era Ministro das Obras Públicas, e foi trabalhar para a Motengil, que era a empresa que mais parcerias privadas construiu em Portugal. Juntamente com Jorge Coelho estava Luís Parreirão, que era seu secretário de Estado, que foi também para a própria Motengil, mas a seguir veio o governo de Durão Barroso, que tinha como Ministro das Obras Públicas Luís Valente Oliveira, que, tutelando esta área, também esteve envolvido, obviamente, na questão das PPPs, e de seguida sai do governo e trabalha hoje onde Valente Oliveira, na mesma Motengil, é administrador da Motengil. Aconteceu a mesma coisa com o Almerindo Marques, que passa diretamente das estradas de Portugal para uma empresa designada da Opoei, que era a empresa de parcerias privadas rodoviárias do Grupo Espírito Santo, e assim sucessivamente. Ou seja, os diversos agentes que no Estado tomaram decisões sobre lançamento, implementação de projetos, lançamento de PPPs e a sua manutenção, são aqueles que hoje trabalham do lado dos privados que beneficiam dos maus negócios que eles fizeram enquanto governantes. Mais tarde constituiu-se, aliás, há muito poucos anos, uma unidade no Ministério das Obras Públicas que se designa Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos
para acompanhamento de projetos, essencialmente de parcerias público-privadas. Ora, os consultores sénior desta unidade técnica são hoje pessoas, técnicos, que vieram dos privados que fizeram as próprias PPPs, nomeadamente do Grupo Espírito Santo, nomeadamente do escritório do Dr. Proença de Carvalho, nomeadamente do escritório do Dr. Cérvulo Correia, ou seja, os principais fiscalizadores dos contratos das PPPs hoje, em nome do Estado, são técnicos que estiveram do lado dos privados a fazer estes negócios. Ou seja, há uma situação completamente anacrónica e absurda, incompreensível, que é as pessoas que no Estado fizeram as PPPs estão hoje nos privados a beneficiar desses contratos e aqueles que a trabalhar para os privados congeminaram, conceberam o negócio, estão a trabalhar para o Estado, quer dizer, vão fiscalizar o quê? Aquilo que eles próprios teriam feito, eles ou as equipas a que estavam associados. Obviamente o controle é um controle meramente formal, porque sob o ponto de vista da intervenção que o Estado deve ter para, como digo, tornar estes negócios minimamente decentes, nunca o fizeram, e a única forma de hoje tornar a situação minimamente decente é acabar e extinguir as PPPs. Não bastasse isto, falei de governantes, também no Parlamento, os agentes que controlavam esta situação, nomeadamente ao nível da Comissão Parlamentar de Obras Públicas em 2010 ou em 2009, que era no fundo quem tutelava esta área dentro do Parlamento, na Comissão Parlamentar havia uma situação até, julgo que não há paralelo na Europa, só talvez lá para a Mongólia, em que da Comissão Parlamentar, enfim, que é o grupo de deputados que se junta à volta de uma mesa para discutir estas matérias, metade eram administradores de empresas de obras públicas. Ou seja, no Parlamento fiscalizavam as obras públicas em nome do povo, mas eles próprios eram administradores de empresas de obras públicas. Isto é obviamente incompreensível. Bom, já sem falar do facto de que muita desta legislação foi elaborada em gabinetes e sociedades de advogados invariavelmente ligados a políticos, enfim, a trabalhar em PPPs. Teve a Sociedade de Cérvulo Correia, Vasco Vieira de Almeida, a Sociedade do Dr. Jorge Sampaio Vera Jardim, enfim, todos eles elaboraram a subcontratação do Estado, legislação para os contratos das PPPs, pois naturalmente alguma foi aprovada, outra não foi, mas estas sociedades de advogados ligadas a políticos andaram a trabalhar no sentido de elaborar contratos de PPPs em benefício de quem? Do Estado que os contratou ou dos outros clientes das sociedades de advogados? Fica a pergunta. Portanto, as PPPs são ruinosas, as PPPs são ilegais e não somos só nós que o dizemos. Vários atores políticos, do PSD ao Bloco de Esquerda, ao PC, às centrais sindicais, disseram muitas vezes que as PPPs são ruinosas. Muitos disseram também que elas são ilegais. Bom, perante tudo isto, o que é que temos que fazer? É acabar, digamos, com este suplício de uma vez por todas. Qual é a forma de o fazer? É fazê-lo, naturalmente, nos termos estritos da lei, indemnizando os concessionários que são detentores dos contratos, e há que ver, por um lado, verificar como é que foi possível assinar estes contratos tão dolosos e tão penosos para o Estado português, mas isso deverá ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. Nós próprios, Frente Cívica, entregamos uma queixa na Procuradoria, entreguei eu pessoalmente à Sra. Procuradora-Geral, e a Procuradoria iniciou o processo de investigação com os seus procuradores, através do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, com os agentes da Judiciária, e, portanto, esse processo está em curso. Mas, esquecendo, a partir de agora, tudo o que tem a ver com o passado, o que há que fazer é ver quanto é que vale este património, qual é o valor justo para o resgate, para a extinção dos contratos, e o que é que o Estado deve fazer. Ora, com dados de 2017, nós vemos que as parcerias público-privadas rodoviárias valem hoje 5,5 mil milhões de euros. Aliás, como já passaram há uns meses, valem até um pouco menos. 5,5 mil milhões de euros. Ora, para cumprir o pagamento destes 5,5 mil milhões de euros, o Estado prevê pagar nos próximos anos 18 mil milhões, o que é obviamente inadmissível, mas que é o resultado e o corolário lógico de taxas de internas de rentabilidade muito elevadas que foram negociadas no início. O que é que deve então o Estado fazer? É pagar os 5,5 mil milhões de euros, resgatar as PPPs, extinguir os contratos
E, naturalmente, com isso, deixa de pagar 18 mil milhões de euros e deve pagar os 5,5 mil milhões ou a pronto, é uma possibilidade se houver folga orçamental para isso, e tem havido, o ano passado, em 2017, fez-se isto exatamente na Caixa Geral de Depósitos, portanto o Estado eventualmente tem dinheiro, ou então financia-se a taxas normais, da ordem dos 2 ou 3%, que já são elevadas, e estes 5,5 mil milhões serão projetados em 17 anos para cerca de 7 mil milhões. Ora bem, a Comissão Parlamentar que analisou os PPPs, já em 2013, preconizava esta solução. O Tribunal de Contas, em relatório já desde 2001, diz que as PPPs são ruinosas. Portanto, não somos apenas nós a dizer que elas são ruinosas e tem que haver este resgate, portanto, esta extinção dos contratos. Só que, infelizmente, como ninguém mais nada fez, a Frente Cívica optou por tomar esta iniciativa, que esta iniciativa legislativa de cidadãos consiste em apresentar no Parlamento um projeto de lei que, de uma vez por todas, extinga os contratos de PPPs e acabe com esta situação. Bom, a iniciativa posso dividi-la em duas fases. A primeira vitória é, naturalmente, juntar 20 mil assinaturas, ter um movimento social de censura às PPPs e ao atual modelo que ponha, de alguma forma, a sociedade portuguesa a sentir uma revolta e que gera um sobressalto cívico que faça com que as pessoas percebam estamos a ser enganados, temos que acabar com este negócio. Não há muita tradição disto em Portugal. E, efetivamente, em Portugal, enfim, há mais de 150 anos que a população tem vindo a ser sucessivamente vítima de enganos, de logros, de fenómenos de corrupção geridos sempre entre agentes políticos e agentes económicos em regimes de cumplicidade e promiscuidade e, por isso, não há uma tradição em Portugal, infelizmente, dos cidadãos se revoltarem, digamos, de forma visível, pelo menos, quanto a este tipo de situações. Mas sabendo nós que há uma revolta dentro de cada um dos cidadãos relativamente a esta matéria, vamos tentar que este processo de recolha de assinaturas seja um mecanismo também de transformar essa revolta individual numa revolta com expressão coletiva, para que as pessoas digam basta de estarmos a pagar 4 vezes mais por um património que vale 4 vezes menos. E por isso a primeira vitória será, até 15 de setembro, recolher as 20 mil assinaturas, mas, sobretudo, até 15 de setembro, dar a possibilidade aos cidadãos de perceberem que tem aqui uma causa nobre, uma causa justa, uma causa transversal que diz respeito a todos e a que, esperamos nós, as pessoas possam aderir. Depois há uma segunda fase. Entregue a legislação, o projeto de lei no Parlamento, que cabe aos deputados discutir a lei e votá-la. Atendendo à quantidade de pessoas que ao longo do tempo, nomeadamente atores políticos, foram criticando estas parcerias público-privadas, só podemos esperar com uma vitória e com a aprovação da lei. Porque eu recordo que ao longo dos anos o Bloco de Esquerda sempre criticou as PPPs rodoviárias. O Partido Comunista sempre criticou as PPPs rodoviárias. As centrais sindicais, ambas, sempre criticaram as PPPs rodoviárias. O PSD, antes de estar no governo, antes de Passos Coelho ter ido para o governo, sempre criticou as PPPs rodoviárias de Sócrates, que são exatamente as mesmas que ainda estão em vigor. E, portanto, se juntarmos os votos só destes partidos que eu já referi, naturalmente chegam para aprovar o projeto de lei. Mas vamos ver. Naturalmente, em última análise, será no momento da votação que cada deputado em consciência tem que decidir se vai votar favoravelmente a este projeto de lei e acabar com um dos mais ruinosos negócios para o Estado português, ou se vai votar contra o projeto de lei, pondo-se do lado dos 4 ou 5 concessionários que, de uma forma milionária ou obscena, continuarão a enriquecer durante mais de 17 anos. Mas isto é uma opção que eles têm que tomar e devem, antes de tomar essa decisão, para além de fazerem a sua análise de consciência, devem também fazer uma análise histórica.